E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos para mais uma aula de matemática básica. Eu sou o professor Fernando Strapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje vamos aprender um tema bem legal, que são chamados de números primos. Então a gente vai aprender a identificar quais são os números primos e, consequentemente, também identificar quais são os números compostos. Então vem comigo que com certeza você nunca mais vai ficar na dúvida se é número primo ou não. Vamos lá. Bom, quanto a isso, podemos separar em duas grandes classes de números: os números primos e os números compostos. O que diferencia um do outro? Os números primos, eles são números naturais maiores do que 1. Portanto, o 0 e o 1 não podem ser identificados como número primo. Tem que ser maior do que 1. Então começa a contagem ali das possibilidades a partir do número 2, tá? Então, ele tem que ser maior do que 1 e só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Eu trouxe um exemplo aqui de número primo, que é o número 2. Por que ele é primo, professor? Porque o 2 ele pode ser divisível apenas por 1 e por 2, que é ele mesmo. Não existe nenhum outro número que consiga dividir o 2 e a resposta seja um número inteiro. Vocês podem pensar aí, pensam, ó, não existe. São os únicos dois. E com isso ele segue o nosso critério aqui para ser número primo, tá bom? Por outro lado, quais são os números compostos, né? São todos os números que não são primos. Ou seja, eles são divisíveis por 1, por ele mesmo e por mais algum outro número natural, tá? Então ele é chamado de número composto, porque ele é o resultado da composição, da multiplicação de alguns números naturais, tá bom? Então eu trouxe também aqui ao lado, ó, um exemplo de número composto. Por quê? O 4 ele pode ser divisível por 1, pode ser divisível por 2 e pode ser divisível por 4, que é ele mesmo. Então ele pode ser divisível por ele mesmo, pode ser divisível por 1 e ainda ele tem um outro divisor aqui, ó, que é o número 2, ó, percebam. Então, como ele tem mais de 2 divisores, ele é chamado de número composto. É bem fácil de identificar, né? Agora vamos tentar classificar alguns números, tá? Eu peguei aqui números de 0 a 20 e a gente vai olhar para eles e identificar quantos divisores eles têm e classificar. Se ele tiver 2 divisores, ou seja, 1 e ele mesmo, ele vai parar aqui dentro dos números primos. Já se ele tiver mais de 2 divisores, ele vai vir parar aqui dentro do nosso caixote dos números compostos, tá bom? Começando então pelo número 0 aqui, ó. O número 0, ele é um número primo, número composto, o que ele é, professor? Bom, o número 0, ele tem infinitos divisores. Qualquer número pode dividir o 0. Se eu pegar 0 e dividir por 1 dá 0, 0 dividido por 2 dá 0, 0 dividido por 3 dá 0, 0 dividido por 4 dá 0. Imagine que eu tenho 0 balas e eu vou dividir para quantas pessoas eu quiser. Ele pode ser dividido. A resposta sempre será 0. Porém, para ele ser primo, ele tem que ser dividido só por 2 elementos, por 1 ou por ele mesmo. Para ser composto, ele pode ser dividido por mais de 2 números, porém não pode ser uma quantidade infinita. Então o 0 ele não se encaixa em nenhum, ele é um número nem, não se encaixa em nada. O 1, por sua vez, analisando-o, podemos perceber que ele só tem um divisor, né? Ele pode ser dividido por 1 e só, não tem nenhum outro número que consiga dividir ele. Se a gente tentar dividir 1 em 2, né? Imagina, R$1 dividido em 2 pessoas, vai dar quanto? Vai dar 0,5, né? 50 centavos para cada. Ou seja, deu um número que não é inteiro. Logo, não é dividido por 2, tá? Não é divisível por 2. Então, o 1 também não se encaixa em nem primo nem composto, ele é nem também, tá bom? Agora, olhando para o próximo número, que é o número 2, podemos perceber que ele é divisível por 1, né? E por 2. Dois números diferentes. E são os únicos números, né? Então ele pode ser dividido por 1 e pode ser dividido por 2. Logo, como ele é dividido só por 2 números, ele é um número primo. E uma curiosidade é que ele será o único número primo par. Não vai existir mais nenhum número par, tá? Então agora a gente vai pegar ele aqui e vamos colocar ali dentro dos números primos, tá? Agora vamos para o próximo número, que é o número 3, tá bom? O número 3, ele pode ser dividido por quê, professor? Ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 3 e por mais nenhum número, né? A gente não pode dividir ele por 2, porque se a gente dividir por 2 dá 1,5, né? Não é inteiro. Então ele só tem 2 divisores também, né?
Logo, ele será um número primo. Então vamos colocar ele dentro do caixote dos números primos também. Agora, o próximo número para a gente analisar será o número 4. O 4 ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2 e pode ser dividido por 4. Então, ele pode ser dividido por 1, por ele mesmo e pode ainda ser dividido por 2. Logo, ele tem 3 divisores e não será primo. Ele é um número composto, a gente já tinha olhado na página anterior do estudo, né? Então, vamos recortá-lo e colocar lá nos números compostos. Bom, qual que é o próximo número que a gente vai analisar? É o número 5, né? O número 5, ele pode ser dividido pelo quê, professor? Ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 5 e só, né? Não existe mais nenhum outro, né? Se a gente tentar dividir por 2, vai dar 2,5. Por 3, vai dar 1, alguma coisa. Por 4, vai dar 1, alguma coisinha também. Então, só pode por 1 e por 2. Se ele tem 2 divisores, ele é primo. Então, vamos recortá-lo e colocar dentro do caixote dos números primos. Agora vamos para o próximo número, o número 6. O 6, professor, ele pode ser dividido pelo quê? Pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2, né? Que 6 dividido por 2 dá 3, né? Pode ser dividido por 3, dá 2, e pode ser dividido por 6. Logo, ele pode ser dividido por 1, por ele mesmo, e por mais 2 números, que é o 2 e o 3. Então ele tem mais de 2 divisores e ele se encaixa em composto. E aí vamos recortá-lo e colocar dentro do caixote dos números compostos. Legal, né? Já está ficando aí bem colorida a nossa nuvem dos números primos e também a dos números compostos. Vamos continuar. O próximo número a ser analisado é o número 7. Tá? Então o 7, professor, ele pode ser dividido pelo quê? Ele tem 2 divisores. Ele pode ser dividido por 1, né? Pode ser dividido por 7. Não existe nenhum outro número que divida o 7, né? Então, o 2 vai dar 3,5. O 3 vai dar 2, alguma coisinha. Se eu dividir por 4, vai dar 1 e alguma coisinha, né? Percebo, por 5 também não vai dar, nem por 6. Então, só pode ser dividido por 1 e por 7. Logo, ele é um número primo, tá? Então, vamos recortá-lo e colocar ali dentro também. O 8, professor, o 8 ele é composto ou é primo? Vamos analisar. O 8, então, ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por ele mesmo, né? Todo número pode, né? Pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 4. Então, percebo que ele tem 4 divisores. Então, portanto, ele já não é primo, né? Ele vai ser um número composto. Vamos recortá-lo aqui e colocar aqui dentro dos números compostos. O 9, professor, o que tu acha que ele é? O 9, por sua vez, né, ele pode ser dividido por 1, por ele mesmo, e pode ser dividido por 3 também, né? Só esses, eu acho, né? Concorda? Por 1, por ele mesmo, que é o 9, e por 3. Então, portanto, ele não vai ser primo. Por quê? Para ser primo só pode ser por 1 e por ele mesmo. E ele tem o 3 ainda que divide. Então, ele é um número composto também. Vamos recortá-lo e colocar aqui dentro dos compostos. O 10, professor, o 10 é o quê? O 10, se vocês perceberem, ele pode ser dividido por 1, por ele mesmo, que é o 10, e pode ser por 2, por 5, né? Então ele tem aí 4 divisores. Então tem mais do que 2, ele é composto também. Vamos recortá-lo, colar aqui dentro dos números compostos. O 11, professor, será que o 11 é o quê? O 11 ele pode ser dividido por 1, por ele mesmo, que é o 11, e só, né? Não há mais nenhum número que divida o 11 e dê um número inteiro, né? Então percebam, por 2 não vai dar 5,5, por 3 também não vai dar. Podem testar aí, não vai ter mais nenhum até o 10 ali, né? Então, os únicos dois que conseguem dividir é o 1 e o 11. Logo, ele é um número primo também, tá? Vamos recortá-lo e colocar dentro dos números primos. Legal, já estamos aí na metade do nosso processo. Agora vamos para o número 12. O 12 ele pode ser dividido por 1, pode ser por 12, pode ser também por 2, pode ser por 6, eu acho que por 4 também, né? Por 4, por 3, né?
O 12 ele é um número que tem muitos divisores, né? Até agora acho que foi o que mais teve, né? Então ele é um número composto. Vamos recortá-lo e colocar aí dentro dos números compostos. Legal. Agora o 13, professor. O 13, o que que ele é? O 13 pode ser dividido por 1, pode ser por 13 e só, né? Não tem mais nenhum outro. Vocês concordam? Vocês tentam aí dividir por 2, por 3, por 4. Vocês vão ver, não tem como dividir por mais nenhum. Então o 13 ele também é um número primo. Vamos recortá-lo e colocar aqui nos números primos. Agora o 14, professor. O 14, o que que ele é? Vamos analisar. 14 ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por ele mesmo, que é o 14, pode ser por 2, pode ser por 7, né? Acho que são esses. Então ele tem 4 divisores, logo ele não é primo. Ele é um número composto. Vamos recortá-lo e colocar aqui dentro dos números compostos, né? Bom, agora o 15. O 15, ele é o que, professor? Vamos ver. Ele pode ser dividido por 1, por ele mesmo, que é o 15, por 3, por 5 e só, né? São só esses que conseguem dividi-lo. Logo, ele tem mais do que 2, não é primo. Ele é um número composto. Então vamos pegar ele e colocar aqui dentro dos compostos. Tá ficando bem colorido já, né? Agora o 16. O 16, professor, ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 16, pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 8, pode ser dividido por 4. Bah, tem bastante também, né? Acho que ali junto com o 12 ele deve ser um dos que mais tem divisores, né? Até agora. Então, ele é um número composto. Vamos colocar ele aqui junto com os outros compostos. O 17, professor, o que que ele é? O 17, por sua vez, ele pode ser dividido por 1 e pode ser dividido por ele mesmo, né? Todos podem. Agora não há mais nenhum número que consiga dividir o 17. Né? De 2 a 16 não há nenhum que consiga dividir e o resultado seja algo inteiro. Né? Então o 17 também é um número primo, né? Muito legal, vamos colocá-lo aqui dentro. O 18, professor, o que que ele é? O 18, por sua vez, ele pode ser dividido por 1, pode ser por 18, ele mesmo, né? Pode ser por 2, por 9, por 3, por 6. Então ele tem muitos divisores, né? E, por sua vez, ele é um número composto, tá bom? Vamos colocar ali junto com os demais. O 19, professor, o que que ele é? O 19, ele vai ser um número primo também, né? Ó, ele pode ser dividido só por 1 e por 19, que é ele mesmo. Não há nenhum outro que consiga dividi-lo. Então, ele é um número primo. Vamos pegá-lo aqui, vamos colocar aqui. Por último, sobrou aí só o 20, né? O 20, ele é um número composto também, né? Ele pode ser dividido por o quê? Por 1, por ele mesmo, que é o 20, por 2, por 5, por 4, por 10, né? Ele tem muitos divisores, o 20. Então, ele é um número composto, tá bom? Então, é o nosso último estudado aqui, e ele também é um número composto. Vou colocá-lo aqui, ó. Então, ficou bem legal, né? O 0 e 1, que eu comentei com vocês, deixa eu só colocar eles aqui mais para o centro. Então, eles são números aí, digamos assim, números nem, né? Não são nem primo, nem composto. Vou até escrever isso aqui assim, vou colocar uma nuvenzinha, bem bonitinha, puxar duas flechinhas. São nem. Nem primo, nem composto. Legal, né? E se vocês pararem para pensar, né? A gente aqui pegou de 0 a 20, mas vocês podem ampliar esse estudo para os números que vocês quiserem, né? Números maiores. Então aqui eu vou trazer um exemplo com um número maior, só para a gente pensar aí como que faríamos essa análise quando é um número maior, né? Porque quando é de 0 a 20, ali é bem tranquilo da gente raciocinar, né? Se ele tem algum número que divide ou não. Porém, quando é um número maior assim, já fica um pouco mais complexo, né? Mas eu vou mostrar para vocês que é bem fácil. Eu vou deixar para vocês num card aqui em cima um vídeo em que eu trato sobre critérios de divisibilidade, tá bom? Então,
Quem não assistiu, vai lá e assiste, que vai ajudar muito a vocês a entender esse processo aqui de identificação, se é primo ou não. Porque naquele vídeo eu explico bem certinho quando um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, né? Então fica muito mais fácil de identificar quais são os divisores, tá? Então, olhando para esse número aqui, com certeza ele vai poder ser divisível por alguns números, né? Por exemplo, ele pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, né? Isso com certeza, todo número é, né? Se ele for só por esses dois, ele é primo. Se ele tiver mais algum, daí ele não é primo, ele é composto, né? Então vamos até escrever isso aqui. Com certeza por 1 ele é, e por ele mesmo também. Então vamos colocar aqui ele mesmo. Bom, tem mais algum? É isso que a gente tem que pensar agora. Se tiver mais algum, ele é composto, né? Então vamos pensar. Primeira coisa, a gente pode pensar se ele é divisível por 2 ou não, né? Para ser divisível por 2, basta que o último algarismo dele seja um número par. Então ele pode ser 0, 2, 4, 6, 8, né? Se ele tiver esses algarismos, ele é divisível por 2. Não tem, né? Acaba com 5, né? Então ele não é divisível por 2. Para ser divisível por 3, eu preciso somar esses números que estão aqui. Se a soma deles for um número que é múltiplo de 3, que está na tabuada do 3, então ele será divisível por 3, tá? Então vamos pensar. 8 mais o 4 dá 12. 12 mais o 0 dá 12. 12 mais esse 3 dá 15. 15 mais o 5 dá 20. O 20, professor, ele é divisível por 3? Ele está na tabuada do 3? Não, né? O próximo ali, ó, 3 vezes 6 dá 18, 3 vezes 7 dá 21. Então, o número aqui inteiro, ele não vai ser divisível por 3, tá? Agora, o próximo primo ali que seria, que a gente viu anteriormente, seria o número 5. Então, vamos analisar se ele é divisível por 5. Para ser divisível por 5, basta que o último número termine com 0 ou 5. E vocês podem perceber que termina com 5. Logo, ele será divisível por 5. Esse númerozão aqui, ele é divisível por 5. Então a gente tem mais um divisor dele aqui, que é o número 5. Logo, não precisamos continuar à procura de novos divisores, porque se ele tem mais do que 2, né, nesse caso a gente já achou aí 3 divisores, ele já não é primo, ele será composto, né? Então vamos escrever aqui. Não, ele não é primo, é composto, né? Composto. Muito legal. E aí vocês podem aplicar essa mesma ideia para qualquer outro número que vocês quiserem, tá bom? Bem legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi bem breve, mas com muita precisão naquilo que precisa ser explicado, tá bom? Então, tudo o que vocês precisam para identificar se é primo ou não, está explicado nesse vídeo. E aí vocês estão prontos aí para identificar se um número é primo ou não, se ele é composto e assim por diante, tá bom? Se vocês ainda não são inscritos, eu vou pedir para vocês que desçam aí embaixo, cliquem no botão de inscrever-se e também ativem lá o sininho e cliquem em todas as notificações, que aí quando eu postar novos vídeos como este, vocês vão poder estar recebendo-os e assistindo mais aulas de qualidade como essa, tá bom? Desejo a todos um grande abraço, bons estudos e tchau, tchau. Valeu, pessoal!